Mais um videocast, hoje muito especial com a minha convidada, amiga também, Ellen Giacomitti. Vamos falar hoje sobre decoração, arquitetura, arquitetura ou design de interiores? Design de interiores, mais propriamente. Mais propriamente. Então me conta, vamos começar contando. Me explica a diferença do arquiteto para o designer de interiores. Então, o arquiteto, eu brinco muito no escritório que nós somos uma família. Para o design de interiores ele surgir, ele precisa do arquiteto. Por quê? Nós precisamos de um molde onde nós vamos preencher. Então é como se fosse, por exemplo, um bolo. Então eu preciso de toda aquela estrutura do designer que o próprio arquiteto faz, que daí eu brinco, são caixas, né, que você monta, você tem um estilo e dentro dela vem o design de interiores. Então nós, design de interiores, a gente tem uma leitura, não posso dizer diferente, mas eu acho que um olhar mais apropriado para detalhes, porque nós focamos só no interiores. Existem arquitetos, sim, que fazem arquitetura e interiores, que daí já complementa isso. Então eu acho que são fases, né, de profissão. Então por isso que eu brinco que somos uma família no escritório, porque chegam no escritório às vezes clientes que querem, Ellen, eu quero construir uma casa. Eu falo, olha, então você vai ter uma arquiteta, da arquiteta nós vamos ter um engenheiro, do engenheiro o design de interiores e do design de interiores o paisagista. Porque eu acho que juntos, cada macaco no seu galho, que a gente brinca, nós fazemos acontecer entendendo muito bem as necessidades do cliente. Então essa é a diferença, eu acho que são uns detalhes e uma apropriação mais dedicada ao interiores, não é aquela coisa que você tá no externo decidindo uma esquadria ou de repente uma pedra de fachada, quanto você pode se ater à escolha de um MDF, de um papel de parede, de uma composição de um adorno, tapetes, cortinas. Então eu acho que o design de interiores ele engloba mais esse fechamento mesmo. E da onde que começa o projeto, assim, da onde que... Como que tudo começa? Porque assim, por exemplo, na minha cabeça, tudo começa do papel de parede, né? Quando eu vou fazer alguma coisa na minha casa, começa assim, puxa, eu escolhi um papel, daí que eu vou escolher o resto pra compor. Mas como que começa pra vocês, assim? Então, eu brinco muito com os meus clientes porque eles sempre vêm com um laboratório de ideias. Então, muitas vezes eles chegam no escritório, até como estávamos comentando, vamos pegar o exemplo, um quarto de bebê. Então, eles chegam, tipo, Ellen, eu gosto disso, eu gosto daquilo, então eu olho para ele e falo assim, então, é o seguinte, aqui nós temos uma folha em branco, eu gosto de brincar muito. Não temos um estilo a seguir, porque hoje em dia tem muita a composição de todos os estilos. E eu olho para o meu cliente e eu falo, o meu estilo é o seu. Então você vai me passar o que você gosta, independente se combina ou não. Então você fazer o teu laboratório e você vai me passar e eu vou te estudar. E é aí que tudo começa, Mari. É aonde eu estudo o que o cliente gostou e eu traço uma linha de estilo para ele. Aí que eu consigo elevar o 3D. Então muitas vezes, poxa, o cliente é mais ousado, que nem a gente tem a nossa cliente, a Gabi, uma fofa, uma amigona, que ela é o perfil de uma cliente que você pode trazer inovações muito autênticas, porque ela é assim. Então, quando você vai criar e propor algo assim, você daí pode saber se você vai ousar ou não, através das referências deles. E tem clientes que você vê que não, é aquele clean, aquele básico que é o limite. Então, tudo parte, primeiro, de uma folha em branco, sim, e segundo, do próprio estilo do cliente que você traça. Aí quando você vai apresentar o 3 dele, nossa, me senti em casa, é isso. Então isso é todo presente que a gente tem de uma obra concluída, né? Deve ser muito gostoso quando você faz um projeto e o cliente ama, né? Ai, gente, é surreal, de verdade, porque eu falo para as meninas do escritório, cada cliente é como se fosse um filho nosso. Então você tem aquela fase assim que você conhece, que você tá ali, né, naquela gestação, aprendendo a se conhecer. Então você tem que ver até onde você pode ir ou não, certo? Aí a partir do momento que você apresenta, você tem aquela coisa do conhecimento, tipo, agora ou vai ou não vai. E quando o cliente fala, amei, como é que você descobriu isso? Ufa. Você fala, ai,
Jura? Que coisa boa! Claro, são uns ajustes, um detalhe ou outro, mas isso é ser o projeto. Aí quando você concretiza, que está construindo aquilo que você vê, tá pronto, você chega lá e fala, nossa, saiu do papel, é muito. Ver pronto, né? A gente quer ver pronto, né? Eu sou cliente, né? Então, tipo, você olha, eu quero ver o 3D, né? Sim, e daí quando vai acontecendo, né, que muitas vezes os clientes falam, ele, mas eu não vou conseguir fazer tudo agora. Eu falei, ótimo, você tendo o projeto, você não vai errar no que você vai pôr. Então vamos pausadamente, mas não deixe de fazer muita coisa, certo? E aí quando você vê acontecendo, você fala, nossa, né? Porque muitas vezes eles falam, isso não vai caber. Eu falei, cabe, gente, cabe porque tá dentro das medidas. Aí quando você vai vendo acontecendo, você vê o cliente se surpreendendo e você também. Né? Porque é uma realização. Então, eu digo que cada dia a gente aprende mais e cresce mais. É muito bom. E é mais fácil quando o cliente traz um monte de referência ou quando ele traz, tipo, poucas referências? Porque, sei lá, às vezes ele pode trazer um monte, mas, tipo, uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Na verdade, quando ele traz um monte, se você for traçar o estilo dele, você vai ver que é a mesma. Porque vai se repetir, vai dar uma consistência, vai dar uma continuidade. Alguma cor, alguma forma, algum estilo de, por exemplo, muito madeirado, muita pedra, detalhes de iluminações diferentes. Podem ser assim, Mari, tipo um clássico moderno minimalista, mas de repente todos têm um ponto de iluminação em comum. Alguma coisa que conversa. E é nisso que eu consigo traçar o estilo do cliente, sabe? Então quando ele vem com muitas, pra mim é ótimo, e quando ele vem com poucas também, porque muitas vezes naquelas poucas ele já conseguiu traduzir o que ele queria. E às vezes quando ele vem com muitas eu falo, tá aqui, é esse o perfil. Então é onde eu consigo pegar, sabe? Mas é muito curioso, até uma curiosidade, vou te contar. Início, faz 14 anos que eu me formei. Então fazia uns 4 anos, eu tive uma cliente no escritório e eu assim, quando a gente tá início, a gente sempre tem aquele medo de, ai, como que eu vou proceder? Ou como que eu vou perguntar pro meu cliente o que ele quer? Porque se ele tá me contratando, eu tenho que saber o que ele quer. Eu já tenho que saber tudo, Eu já tenho que dizer que é esse estilo dele, é a sua cara, o seu perfil, é esse estilo clássico, enfim. E chegou uma cliente no escritório, uma executiva e tal, e aí a gente começou a conversar, e ela toda moderna, assim, né, ela tava toda estilosa, assim, e a gente conversou, fazia a sala dela, perfeito, deu o tempo, ela foi lá no escritório, e quando eu olhei o perfil da cliente, eu falei, ai, ela gosta mais minimalista, mais preto, uma pegada assim, né, com metal e tal. Gente, a hora que eu abri o 3D, ela olhou pra mim e ela falou, não, isso não é minha sala. Eu falei, por quê? Isso aí não tem nada a ver comigo, eu odeio preto. Gente, eu queria morrer aquele dia. Ai, gente, eu queria infartar, assim, meu Deus. Eu fiquei roxa, vermelha, azul. Eu falei, mas como? Daí ela olhou pra mim assim, ela não tem nada a ver comigo, tal. Daí eu falei, gente, preciso mudar a minha estratégia, não é possível, né? Aí foi quando a gente foi aprendendo e eu vi que o laboratório de ideias, que nós chamamos no escritório desde então, na verdade é um estudo do cliente, porque ele pode ter me mandado referências pretas e metais, mas ali ia ter um ícone que ia me dizer que o madeirado ia falar mais forte. Então, a partir disso, que o laboratório de ideias para mim, até teve uma das arquitetas no escritório, as meninas, ela falou assim, chefa, mas se você pede referência, você não vai estar copiando? Eu falei, gente, não, porque na verdade são referências que a cliente gostaria, para eu poder entender o que ela está pensando. O que ela gosta, né? Sabe, porque sem você olhar, eu não vou conseguir. E não será uma cópia jamais, porque é aí que vai ter que entrar o meu talento. É aonde eu vou mostrar que aquela referência eu posso repaginar ou fazer diferente dentro do espaço dela. Então, aquilo pra mim foi muito marcante. Então, já fazem uma década disso, né? Mas valeu. Então, acho que são experiências que até hoje a gente aprende, né? Não, e eu imagino que deve ser muito difícil. Porque tem gente que é da área de decoração e sabe explicar o que gosta, né? Mas tem gente que não sabe explicar o que gosta. Se não trouxer a referência, ou a imagem, ou sei lá, uma revista ou alguma coisa assim, pra vocês é difícil captar, né? Total, porque você não conhece muitas vezes o cliente. Quando é seu amigo, indicação de alguém, você já parece que, poxa, já é por aquele norte. Mas quando é uma pessoa muito aleatória,
que até na época de Casa Cor vem clientes diferentes, né? São núcleos diferentes que a gente acaba acessando. Então são clientes que você acaba de conhecer ali. Então você não sabe o histórico dele, você não sabe a vibe, o dia a dia, né? Então às vezes você vem e você pega um advogado. Não posso traçar que o perfil do advogado, ele é um perfil todo sério, todos são sempre. assim, né? Não são. Às vezes, tipo, no escritório, na profissão, eles têm que ter toda aquela formalidade. Eu tenho um cliente assim, tipo, no escritório deles eu fiz toda aquela linha super jurídica, né? O preto, o madeirado, aquela coisa sóbria, elegante, mármore, ótimo. Mas na casa dele, ele é total oposto a isso. A partir do momento que você começa a conhecer essa vibe, você tem que ver, eu vou fazer um projeto comercial ou eu vou fazer um projeto residencial. Porque o residencial você entra na intimidade da pessoa. É mais a personalidade dela, né? No trabalho não é tanto a personalidade dela, né? Sim. Porque tem que ser uma coisa mais que abrange daí os clientes dela, né? Exato. Que acolhe os clientes dela, não necessariamente ela, né? Que acaba sendo aquele molde, né? Porque ele jamais poderia ter lá no escritório dele o que ele tem em casa. Né? Que nem ele fala, eu assustaria meus clientes, eles não iam dar credibilidade para o meu trabalho. É engraçado, né? Como o visual passa muita credibilidade ou não, né? Exato. Eu acho que o design de interiores, assim, isso que a gente consegue transmitir com a decoração é muito, assim, de passar uma credibilidade de um escritório de advocacia formal ou não, né? As pessoas são muito visuais, né? Total, e assim, Mari, vai muito além de tudo isso, porque os clientes, assim, o que a gente mais escuta no escritório é que eles são leigos nesse mundo de decoração e design de interiores. Então, às vezes, quando tem clientes, às vezes que elas chegam, Ellen, eu não sei nem por onde começar a te dizer, eu só sei que o que eu acho bonito e o que eu não acho. Eu falei, ótimo, então você já me disse tudo, porque é isso que eu preciso só preciso que você diga, isso eu acho bonito, isso eu não acho, justamente para eu poder fazer o teu estilo, sabe? Porque essa é a nossa função. E assim, o design de interiores, Mari, ele não é muitas vezes só você dizer que o azul combina com outro tom de azul e posso trazer um pigmento de verde junto para dar um toque. Não. A gente estuda leis de Gestalt. As leis de Gestalt são leis que eu defendo em todos os meus projetos. Elas são 7 leis dentro de uma. Então, é o que eu costumo muito dizer para meus clientes. Eu tenho que ter uma segregação, eu tenho que ter uma continuidade, eu tenho que ter um equilíbrio, sabe? Então, quer dizer, tudo isso dentro de um projeto eu consigo defender o porquê que, por exemplo, eu coloquei uma mesa com esse tom rosa. Ela tem um porquê, não é porque ela combina ou porque eu gosto de uma mesa rosa. Não é sabe? o teu gosto, né? Não, ela tem uma continuidade, ela vai ter um equilíbrio, ela tem que estar dentro dessas leis. Então, muitas vezes, quando eu vou explicar um projeto para o cliente, ele olha e ele fala, nossa, Ellen, nunca imaginei isso. Aí, quando eu vou explicando, eu falo, isso, por causa disso, nossa, aí eles, amei, sabe? Então, é aonde você vai trazer aquele aconchego, porque as leis de Gestalt, o intuito dela é isso, é você trazer uma sensação para o cliente que ele aconchego. Então, muitas vezes não tem nada demais. É um sofá, uma mesa de centro, cortina. Mas o que está de diferente? É a colocação deles. É o material deles. O jeito de colocar, a textura, né? No papel de parede, a textura é uma coisa que faz muita diferença, né? Muito. E até, inclusive, é muito bacana esse nosso vídeo agora, que eu recém cheguei de Milão, da feira, e tá muito forte a tendência de papéis de parede. Ai, que abençoado seja. Sim, fiquei muito feliz até quando você fez o convite. Eu falei, gente, é na hora certa, porque o que acontece? Lá eu vi eles aplicando essa tendência como se fossem quadros emoldurados. Então, em pés direitos altos, em várias stands estavam assim, em pés direitos altos, não você forrar ele todo, mas você pegar uma imagem ou de repente uma linha floral, igual nós fizemos na Gabi, e dela você justamente só jogar, mas sem moldura, você simplesmente cola aquilo como um quadro. E a moldura é toda vazada, você pega de repente uma moldura clássica e sobrepõe ela como se fosse um pedaço
Maravilhoso. E achei muito interessante. E muito em tetos. Ai, teto é demais. Bom, aqui eu tenho... Mas aqui, esse teto é engraçado. Porque, assim, esse apartamento é alugado, né? Então, e ele tinha um estilo bem diferente do meu quando eu aluguei. E aqui, ele era o cimento... A laje, assim. Bem a laje. Só que eu não podia lixar toda a laje pra aplicar o papel. Porque, né, o apartamento não é meu e um dia eu vou ter que devolver. Então eu só apliquei o papel de parede por cima, ele marca um pouco a laje, né, assim, onde junta e tal, mas ele deu, tipo, uma cara totalmente diferente, tirou a coisa industrial, assim. Trouxe o aconchego. Aham. Então, é essa a função. Então, eu observei muito isso lá. E o mais curioso ainda é que os banheiros, a maior tendência da onde eu vi os banheiros são papéis de parede internos em box. Guria, isso é uma coisa, a gente vai lançar agora uma coleção que dá pra você colocar dentro do box, que é, puxa vida, assim, eu fico tão feliz, tipo, de ver, porque eu esperava fazia tanto tempo, porque assim, tem alguns revestimentos que você consegue colocar no box, mas daí são revestimentos, né, tipo, não é papel de parede. E eu sempre questionava as fábricas, mas vocês têm que criar alguma coisa que dá pra fazer, colocar dentro do chuveiro, ou que dá pra colocar em área externa mesmo, né, que tipo, que resiste. As varandas, que agora tá muito em alta, fazendo essas varandas de compartilhamento que estão fazendo, né, pra tomar um vinho, uma lareira, só que as varandas estão ganhando vida. Tá virando tudo uma coisa só, né? Então eu questionava muito, e até então as fábricas não tinham uma solução, porque tinha que meio que impermeabilizar o papel de parede, né? Justo. Mas agora não, agora a gente vai lançar uma coleção que dá pra área molhada, área externa, tudo. Então é um salto, assim, né? Porque pra vocês é um mundo de possibilidade muito maior, né? Muito, e eu acho que é o que faltava, porque o que acontece, como você mencionou, tem revestimentos, mas os clientes sempre ficavam muito receosos, porque isso acaba sendo muito moda, concorda? Então, por exemplo, agora aqui nesse banheiro da minha filha eu quero fazer bem, que nem a Gabi fez o lavabo, né, todo safari, lindo, maravilhoso. Só que se é um revestimento, além dele ser fora da realidade de preço, porque ele fica muito caro, porque essas coisas muito marcantes, elas são caras, né? Porque é muito mais trabalhoso, lógico, né? Mas pintado à mão, é toda essa parte, então o cliente já ficava assim, ele falava, poxa, mas eu não vou investir tudo isso para daqui 1 ano ou 2 eu querer trocar. Agora, um papel, ele já é mais acessível para esse tipo de situação. Então é o que eu brinco muito com os clientes, é uma coisa que, tipo assim, viva o momento. Você tá nessa vibe? Coloca. Resolveu trocar? Arranca e já coloca outro. E é o que eu brinco, você consegue fazer no dia. No dia. Você enjoou, você resolve amanhã você tá com outra casa. Entende? Então, quando eu vi lá em Milão isso dos banheiros, que eu falei, gente, não é possível, isso não é pintura. Né? Tava com uma cliente minha até lá. Falei, isso aqui não é pintura, isso daqui não é revestimento. É papel de parede. Isso aqui tem que ir pro Brasil. Já veio. Já está chegando. Então, tá no navio, tá no mar. Vamos usar aqui. Tá no mar. Porque eu achei muito interessante por esse tipo de situação. Então você personaliza. Então, por exemplo, hoje, eu tenho um filho, tenho 3 quartos, é o quarto de hóspede. Ótimo, então coloca neutro, bonitinho. Puxa, engravidei. Ótimo, é menina? Vamos fazer um unicórnio, vamos fazer alguma coisa mais, né, dentro do tema e tal, porque você muda de uma hora para outra. Então eu acho que a decoração, ela é igual à moda. Você vai querendo vestir sua casa, né? Tanto que até participei de uma palestra com o CEO do Dolce & Gabbana, lá em Milão, e ele contou a história do porquê Dolce & Gabbana Casa. Porque na pandemia, eles pararam de vender, né? E daí eles, poxa, mas a gente tem que continuar trazendo o estilo Dolce & Gabbana para os nossos usuários. Foram onde eles foram atrás das melhores marcas de eletrodomésticos, de tudo, né? De luminária, de Murano, para criar o estilo Dolce & Gabbana para vestir a casa. Então, hoje eles falaram, e nos surpreendeu que pós-pandemia ela está suprindo muito mais até do que a própria vestimenta. Sabe? Então eles falaram vestir a casa. Eles têm toda a linha de papel de parede, Dolce & Gabbana. É linda. Na Steel House a gente tem a linha Dolce & Gabbana. Sim, maravilhoso. E assim, eles falaram, o vestir a casa
é fundamental e era um nicho que nós não tínhamos noção, que foi a pandemia que nos trouxe. Então, você escutando aquilo, eu falei, sim, vestir a casa sempre foi. Né? E a pandemia acho que trouxe isso para reforçar para todos nós. Acho que todo mundo começou a olhar mais, né? Sim. Passou a olhar mais. Ainda bem, né, gente? Porque tem um aconchego em casa. É tão gostoso chegar em casa e olhar e falar, puxa, que delícia, é minha casa, né? O meu lar, como a gente tava falando, né? Sim. É o meu lar, tem as coisas que eu gosto, tem, sei lá, coisas de viagem que você traz e que te remetem uma lembrança gostosa, né? Tem, assim, a mantinha ali do sofá que, sei lá, no meu caso, por exemplo, quando a minha filha vai pra casa do pai, aí eu pego a mantinha dela que tem o cheirinho dela, daí eu fico assistindo o filme com a mantinha com o cheirinho dela. Tipo, né, assim, é o seu lar, né? E eu acho que tem que ter essa referência. Então, às vezes tem clientes que falam, Ellen, preciso repaginar a minha sala, mas será que eu preciso tirar tudo? Eu falei, não. O que tem um apego pra você? Dela tem certeza, mas você vai deixar essa cadeira, essa poltrona? Eu falei, olha, se tem um sentimento pra você, é dela que a gente vai partir, né? Então, de repente, um tecido daqui, com almofada, com papel de parede, vamos repaginar quando eles verem, nossa, é verdade. Por que você vai comprar outra se você pode repaginar essa? Então, eu acho que essas memórias, os clientes não podem perder. Nós, como profissionais, ainda mais design de interiores, eu acho que você preservar isso é você preservar memórias, sabe? E eu digo pro meu cliente, você ter como amiga, eu falei, eu quero que você sempre me indique, tenha esse carinho pelo meu trabalho, né? Eu não quero ser uma pessoa que eu vou aqui, não, arranca tudo e vamos fazer tudo. Eu falei, não, nem na minha casa eu posso fazer o que eu quero, porque eu tenho meu marido e meu filho, senão ia ser rosa. Tudo rosa. Né? Tiffany, né, que eu amo, porque eu tenho que respeitar eles. Então, juntos a gente chega num denominador comum. E assim são com os clientes. Então, eu acho que essa é a nossa função, de fazer a diferença e de mostrar que você não desdenhou, né? Você tem o carinho pelo que ele tem. Você dá atenção, né? Porque é importante pra ele. E você vê muito isso, muito forte nas mostras de decorações de São Paulo, né? Então, você vê que tem esse apego emocional nas peças, nos ambientes em São Paulo. Quando você vai numa casa cor lá, você vê, de repente, aquela poltrona toda até rasurada e tal. Tipo, não, mas ela tem um porquê, é a da avó, então... Tem uma história, né? Era pra estar ali, mas você fala, mas uma mostra de decoração, isso? Sim, porque na nossa realidade com os clientes também tem. E eu acho que é isso que é o foco, você não perder essa essência. Então, eu acho que isso é muito o meu trabalho, né? Que eu acho que é isso que faz a diferença de um design de interiores. Mas vamos falar de polêmicas, porque a gente gosta de polêmicas. Tem cliente difícil? Claro! Como não vai ter, gente? E eu digo, os clientes difíceis são desafios para o escritório. Porque o que acontece? Muitas vezes você pega os clientes nas melhores fases deles, como você pega eles em fases de transformações. Por exemplo, clientes que estão se separando ou clientes que acham que mudar a casa vai salvar muitas situações. O casamento. Entendeu? E às vezes, quando você entra, a Design Interiores entrou nesse meio, a culpa é toda dela. A coitada da designer tá no meio da bomba. Aí tipo, como essa cortina? Não, ela é uma louca. Não, mas foi ela que quis fazer. Enfim, aí é o nosso desafio e é onde você precisa, Mari, eu acho que você ter um feeling de não levar para o lado pessoal. Sabe? Então é o que eu digo muito no escritório para as meninas. Você quer ser feliz ou ter razão? Nós queremos ser felizes. Então, muitas vezes a gente conversa, a gente releva, a gente é malabaristas em tudo isso. Meio terapeuta, né? Total. Eu tive uma cliente há uns 2 anos atrás que nós tínhamos horário fixo toda terça de manhã, que na verdade o que nós menos falávamos era do projeto. A gente ficava 1h30 falando da sogra, do cachorro, nanana, mas faz parte, entendeu? Então, tipo, ela tinha aquele horário comigo e juntas eu acho que eu consegui fazer ela superar sem perceber uma fase que eu só fui saber muito depois, que era no casamento, o foco, só que ela nunca mencionou. Nós conversávamos de várias outras coisas, tipo 10 minutos antes de acabar dela, então vamos ver lá como que a gente vai decidir aquela prateleira, deu, tá bom, prateleira. Ótimo, vamos. Enfim, e são desafios, então eu acho que faz nós como escritório crescermos, sabe? E você ter isso
ajuda muito. Então, a minha formação é pedagogia, eu fui professora. Ai, que legal! Então, isso me ajuda muito hoje, né? É porque daí eu fui fazer pós em design de interiores. Então, me ajuda muito, eu acho que lidar com toda essa logística de todos, né? E eu pego muito assim, o marido que é uma linha, a esposa que é outra. Puxa, isso é difícil, né? Não, e às vezes no escritório a cliente fala, não, mas eu não quero isso, eu quero o espelho dele, olha, mas quem tá pagando sou eu. Aí você fica, daí então... Você tem vontade de abrir um buraco no chão e se enfiar, sim, né? Porque aí, tipo, você fica muito desconfortável pela sua cliente, né? Você, ao mesmo tempo, entende, mas não entende o cliente de ter falado daquele porque, jeito. pô, pelo amor de Deus, calma. não é porque você tá pagando que você manda, né? Oi. É sua esposa, né? Enfim. Mas cabe a gente falar, calma, gente, realmente, não, a gente pode não fazer tudo de espelho. Aí vem, sabe, o jogo de cintura. E no final você fica amigo de todo mundo, dá super certo. Que eu faço eles entenderem que eu quero o bem, eles amarem aonde eles vão morar, eles se sentirem bem, que eu estou ali para ajudar. Então, até esses dias o meu cunhado perguntou, nossa, Ellen, vocês vivem batizado, casamento, meu Deus, vocês, né, Falei, sim, porque eu ganho amigos com os meus clientes, sabe? Você entra na casa das pessoas, né? É uma intimidade, isso, né? Então, Mari, de verdade, eu não consigo ser aquela profissional jamais, eu acho que toda assim, vim aqui ver, não consigo, de verdade, sabe? Porque assim, eu falo, calma gente, a gente vai resolver. Se nem todo mundo gosta do azul, todo mundo quer o verde, calma, vai dar tudo certo. Então eu acho que com um jeitinho a gente consegue. Não tem aquela história, água, mora? É mais ou menos nessa linha de raciocínio. Então tem cliente difícil? Tem, mas é um desafio. Nossa, é engraçado. Às vezes não, muitas vezes na loja a gente tem assim, vai o marido e a mulher, eles vão comprar, daí tipo o marido acha caro. Daí a mulher fala, não, então faz assim, ó. Ele vai pagar um tanto, você fala pra ele que vai custar tanto. Daí ele vem, daí ele vai pagar. Daí o resto eu vou pagando pra você com um cheque, eu vou pagando pra você com outro cartão, eu vou pagando pra você, não sei o que. Tipo, tem muito. Tem, é o que acontece no escritório. A gente tem grupo de obra, certo? Então, tipo assim, eu fechei o contrato, falei, então vamos fazer um grupo, porque ali eu vou colocando todos os orçamentos, a gente vai colocando todas as ideias, as colocações todas certinhas, e muitas vezes ela, Ellen, arranca aquele orçamento dele lá, por favor. Eu falei, calma, a gente disse que deu um sale no meio de tudo isso, e a gente conseguiu, vai dar tudo certo. Então, quer dizer, a gente tá ali pra ajudar. E muitas vezes eu falo para cliente, calma, devagarinho a gente vai fazer ele entender que tá barato, né? Como? A gente vai mostrando situações mais caras e que realmente nem é a que você quer. E a gente mostra também mais barato, porque eu brinco muito assim, quem nunca foi pra Disney ama o Beto Carreiro. Né? Adorei essa frase, então, achei o máximo. Né? Então é mais ou menos assim, porque isso me veio na cabeça, porque nós em 2016, falei, nunca andei de navio, vou fazer um cruzeiro. Daí peguei pro meu marido e falei assim, comprei um cruzeiro, a gente vai. Ellen, mas como assim? Você não perguntou pra ninguém? Eu falei, entrei lá no aplicativo e tinha lá, tudo all inclusive, acho que é legal. Aí quando a gente foi, legal, navio, chegamos, nossa, grande, pra mim era grande, porque eu nunca tinha ido, né? E a gente foi, era 3 dias, então tipo, era sexta, sábado e voltava domingo. E de sábado pra domingo parava em Bahamas, aonde a gente curtia o dia pra vir embora. E quando a gente acordou, eu lembro que eu abri a janela do quarto assim, eu fui fazendo assim, e não tinha mais fim, era o navio da Disney. Puta, o navio da Disney deve ser surreal, nunca fui. Não, eu também nunca fui, mas eu parei do lado. E aí, não parava mais de olhar assim, que eu lembro que eu fiz assim na janelinha, e o meu marido falou, olha, o que aconteceu? Eu falei, meu amor, acabei de ter uma conclusão. Nós estamos no Beto Carreiro. Como assim? Eu falei, não, eu tô amando o navio. Pra mim não tem nada errado. Comida boa, tudo muito lindo, legal. Olha a janelinha. A Disney. Olha ali do outro lado. Nossa, tem um tobogã que sai pra fora do navio. Entendeu? Então, tipo assim, gente, então eu acho que tudo tem os limites. Então, a partir do momento que você... Por isso que dizem que o paladar não retrocede, né? Não mesmo. Entendeu? Então, eu acho que são
situações. Então eu brinco muito com o meu cliente. Você me diz até onde eu posso ir. Porque o céu é o limite, né? Nem é mais, né, amiga? Porque agora com foguete, com vida em outro planeta que estão dizendo, enfim, nem é mais, Nem entendeu? é mais, então, é isso. então, tipo, não temos mais o limite. Então eu brinco, se você... eu vou, agora, beleza? Né? Eu Claro. só sei que eu consigo te ajudar a ter essa sensação em qualquer patamar, mas o paladar não vai retroceder. Não retrocede. Então é nesse nível que, de repente, muitas vezes... eu aprendi a mostrar para os clientes que não adianta nem se esconder do teu marido, senão ele vai ficar com raiva de mim, de você, da loja, por ter feito isso. Não, porque depois porque vocês se ficam numa descobre. situação Claro. muito delicada. Lógico. Que tipo, parece que vocês estão ludibriando. Então, sabe, quando a gente consegue fazer isso, ele, ai, tá bom, vai lá e comprem isso, então, já que vocês duas acham que é... Já que é tão indispensável. Mas é porque né? Porque a gente fica numa situação, puxa, tipo, vai que o cara... vem aqui na loja e descobre um negócio aqui que eu vou falar. Daí ainda eu vou causar um problema no casamento, né? Porque, Justo, né? exatamente. Você fica tipo, meu Deus do céu, né? Mas esse também não quer dizer não pra clientes. Sim, né? você fica Tipo, naquela. Então, muitas vezes, eu brinco muito, porque como você entra na vida das pessoas, você entende. Então, vamos supor, tem aqui o cliente lá que é pescador, ou o cliente que é colecionador de armas. Enfim, o meu marido pesca. O meu marido... eu sei quanto custa uma carretilha. Então, muitas vezes, eu olho, você tem que ter lugar para guardar todas essas carretilhas, né? E vai brigar com a gente no papel de parede. Que vai ficar lá e que não vai nem um peixe levar embora. Aí ele, tá bom. Então, sabe, não é que você usa do psicológico, mas você traz pra realidade. Então, é uma coisa assim que, tipo, essa é a carretilha dela, deixa ela colocar ali. É entendeu? isso. Não, e é o valor, né? É engraçado, porque homens e mulheres dão valor pra coisas diferentes, né? Sim. Tipo, homem que gosta de carro, por exemplo. Poxa, tipo, peça de carro, todas essas coisas, isso custa super caro. Sim. E aí, às vezes, o cara, assim, vai pagar, sei lá, 15 mil reais num jogo de roda pro carro, mas ele não quer pagar 5 no papel de parede da casa dele, que ele vai ver todo dia, né? E vai deixar a esposa feliz, gente. E a designer também. Isso não tem E preço. a loja também. É isso. Não, deixar a esposa feliz não tem preço. A minha tia tem uma placa na cozinha dela que tá escrito assim, Happy Wife, Happy Life. Que é tipo, né, a esposa feliz, a vida é boa. Porque, cara, no final das contas... Gente, não adianta. É sobre isso. Quer ser feliz e ter razão. Então, gente, seja feliz. É isso, exatamente. E eu acho que o decorar é isso, né? Eu acho que a gente tem muita sorte de trabalhar com, apesar de às vezes terem alguns momentos, né? Tipo, uma separação ou alguma coisa assim. Mas a gente tem muita sorte de trabalhar com uma coisa que normalmente é um momento feliz. 90% eu acho que é. Porque muitas vezes até o separar porque você já não estava vivendo bem. Sabe? Então, quer dizer, você entra na melhor parte da vida das pessoas, né? Então, às vezes, quando vem alguém perguntar, Ellen, o que você acha do design interior? Você indica, você gosta? Eu falei, gente, eu amo. Pra mim, não é uma profissão. Pra mim, é o meu tudo, né? Que nem sábado, o Emerson foi pescar e o meu filho foi pra Fórmula Truque com os amigos, pra São Paulo. Daí eu falei, gente, o que eu vou fazer sozinha? Vou trabalhar. Eu fui pro escritório. Entendeu? Então, tipo, porque pra mim eu tô lá no meu cantinho, sabe? Tipo, adiantando as minhas coisas, alterando os projetos que eu preciso alterar. Aí ligo uma série e fico ali, tipo, a minha paz, de verdade. Então não é aquela coisa pesada, tipo, vou trabalhar. Não, gente, não. Quem trabalha com isso acha outra coisa pra fazer. Não, tem que trabalhar com o que você gosta, né? Eu acho que tem que trabalhar com o que a gente gosta. E trabalhar com esses momentos felizes, eu falo assim, falo muito pras vendedoras e pra equipe, assim, a gente trabalha com o sonho das pessoas. Isto, que não se tornarem pesadelos. Eu digo isso no escritório. É isso. Falo, olha, obra não vai ter problema? Vai, gente. Claro que vai. Óbvio. Hipocrisia dizer pra você que vai ser tudo perfeito. Não vai. Às vezes vai ficar mais caro do que você imaginou, Sim. talvez. É uma caixa de Pandora? Ainda mais reforma. Infelizmente mas estamos aqui para te orientar da melhor maneira. Então não vou deixar o cliente na mão jamais. A gente sempre busca ter parceiros, fornecedores que estão junto com a gente em tudo isso, que isso é muito importante. Resolver o perrengue, né? Eu brinco muito com meus clientes, eu falei assim, gente, é uma família os fornecedores, porque a gente precisa deles para fazer acontecer. Eu sozinha não faço nada. Eu preciso do marceneiro, eu preciso do pedreiro, eu preciso do papel de parede, de tudo,
Porque juntos nós vamos. Vai ter problema? Vai. Mas se eu tenho eles junto para resolver, tá ótimo, sabe? Então eu acho que é sobre isso, é um conjunto. Então, quando você contrata um profissional, confiem no profissional. Porque a gente tá aqui para ajudar. Não estamos aqui para outra coisa, porque a gente não quer só almoçar, não tem aquele ditado? A gente ama o que a gente faz, então a gente não tá aqui à toa. Não estamos aqui à toa. É isso. Sabe? Então eu acho que quando você mostra esse amor e esse sentimento, você é interpretado diferente, né? Tem clientes que te contratam achando que estão contratando a tua alma. Que lá 2 horas da manhã, tá? Por que você não respondeu? Gente, tudo bem, às vezes 2 horas da manhã a gente tá dormindo. Mas eu não sou uma médica de UTI, que eu preciso estar online 24 horas e que se eu não te responder, alguém vai morrer. Nem o médico faz isso. Eu falo às vezes para as meninas internas também, a gente não vende remédio de doença terminal. Tem um limite. Claro, a gente faz de tudo. Sim. Tudo que puder fazer. Mas assim, às vezes, tipo, domingo, meio-dia, o cliente manda mensagem pra mim, você consegue consultar um estoque pra mim? Às vezes eu não consigo. Não é por mal. Tipo, às vezes não tipo, tem não como. tá, eu não tenho acesso a lá, agora eu tô sem a internet pra isso, mas beleza, eu respondo. Tudo bem, segunda eu vejo. Aí já deixo a bolinha azul ali de não lida para eu lembrar, né? E às vezes acontece, você tá dirigindo, já aconteceu, já deve ter acontecido com você. Você naquela loucura, dirigindo, não respondendo no WhatsApp. Não deve, né, gente? Mas a gente faz. Não adianta, não tem como. E de repente você esqueceu de responder cliente. Né? Gente, mandem de volta, por favor, porque às vezes é 30, 40 o WhatsApp. E vai ficando lá pra baixo, né? Porque pense, não, às vezes o cliente já falou, nossa, mas você tem tantos clientes assim. Não, às vezes não é tanto cliente, porque pense que numa obra eu tenho 20 contatos. É isso, tem o pedreiro, tem o marceneiro, tem o papel, tem não sei o que, tem tudo, né? Fora isso, você tem os grupos de família, você tem teu filho, você tem tua vida, né? Então, tipo assim, uma coisa que eu me permiti de um tempo pra cá é de sábado não atender. Não porque, a Ellen... Não, jamais vou virar estrela, pelo contrário. Esse sábado que eu estava sozinha, eu fui atender uma cliente, avaliar um consultório e fui pro escritório. Mas eu prefiro o sábado e ficar com a minha família. Claro. Então, tipo, vamos fazer um almoço, ou vamos ficar aqui no mundo do nada juntos, né? Mas são coisas que você pontua. Claro. Mas também durante a semana é 9 horas, às vezes eu tô no escritório. E tá respondendo, e a gente responde. Eu respondo, assim, e às vezes respondo fora do horário, e daí eu penso assim, bom, se a gente responde fora do horário, a gente também dá brecha pra pessoa mandar fora do horário. Mas às vezes é a hora que você conseguiu parar, né? Exatamente. Você não conseguiu, né? Eu, às vezes, quando eu deito na cama, que eu vou ver, puxa, não respondi isso, não respondi aquilo, daí você vai dar eu brinco com os meus clientes, falei, pode mandar, porque que nem, tô aqui, meu celular tá off, certo? Mas a hora que eu sentar, eu respondo. Mas eu brinco com eles, antes de dormir, eu prometo que eu respondo. Então, às vezes, acontece, 1 hora da manhã, tá lá. Mas foi a hora que eu consegui, mas eu não queria ir dormir sem... eu vi, vou resolver, não vou, né? Porque eu acho que o cliente, ele precisa disso, é um descaso, né? Então, assim, eu tenho várias amigas que vão estar vendo e vai falar, Ellen, já te disse pra você não responder fora do horário, por isso que você tá maluquinha, nananana. Gente, mas eu não consigo. Eu me coloco no lugar do cliente, eu só queria não, sim, entendeu? Não, e é isso, a gente trabalha com o sonho da pessoa, e pro sonho não tem hora, né? Às vezes ela tá lá 2 horas da manhã vendo um negócio no Instagram e ela viu um negócio que ela gostou. E ela te marca e te manda. E se precisar de você falar, nossa, super dá pra fazer, ela, que bom que você também acha. Então, tá ótimo. É isso, eu acho que trabalhar com o sonho é isso, a gente equilibra um pouco a nossa vida, óbvio, porque não tem como, né? A gente precisa ter um tempo pra nós, mas é entender, nunca esquecer que você tá lidando com um momento muito especial na vida da pessoa, né? E que puxa, o quanto mais disponível você puder estar, dentro dos seus limites, eu acho que é o mais... Alivia, né? Muitas vezes o meu filho briga muito comigo. Nossa, meu cliente te liga, você... Tô indo. Eu falei, sim, é que são situações que eu estou indo. Ellen, meu Deus, foi ligar o ar-condicionado aqui, tá vazando no gesso, que será que é? Socorro. Calma aí, tô indo aí. Claro, não sou eu que vou resolver, mas parece que você mostrando a importância que você tá ali para pelo menos ajudar a verificar. Vou te ajudar. Tipo, eu ligo pro fornecedor, tá acontecendo. Nossa, perfeito. Eu acho que às vezes é 1 hora a mais do teu momento que você poderia estar fazendo outra coisa, mas
é uma hora que você ganhou muito com o teu cliente, entendeu? E eu acho que isso é muito importante, né? Então é por isso que eu não consigo ter vida fitness, não consigo ter meus horários. Até o beach tênis, que eu tava super, né? Agora em maio, gente, faz um ano que eu parei. Porque realmente ou eu tenho paro 3 horas da tarde, vou lá pro meu beach tênis, ou eu vou cuidando de tudo isso. Então eu prefiro cuidar de tudo isso. E entendeu? o beach tênis a gente deixa. Depois as atividades físicas, essa vida fitness a gente deixa. Faço na obra, eu já falei pro doutor, doutor Eliseu, vou na obra, subo escada, eu desço, eu deixo o carro 2 quadras antes, mas é sobre isso. É isso. Ai, obrigada, amei, adorei falar adoro falar de decoração, né? Ai, obrigada pelo convite, Mari, fiquei muito, muito feliz de poder compartilhar um pouquinho do meu dia a dia, né, e com uma super profissional que eu admiro demais, você sabe, muito, né? Muito. E conte comigo sempre, vou mandar as fotos pra você. Isso, pra gente colocar tudo, pra mostrar todas as coisas de Milão, que eu acho que é o... Puxa, é o ápice, né? E é o que tá vindo pra cá, o que já está usando lá. E agora a gente tem aqui já, gente, fiquei muito feliz. Foi uma surpresa, não foi combinado nada. E eu já vou separar e mando pra você. Ai, obrigada mesmo. Imagina, obrigada. Amei. Deu? Uau, aí, ó, e foi super natural. Viu? A gente vai indo, Mas vai acho falando. que é sobre isso, né? Acho que eu não falei nenhuma besteira, né? Falei eu. Ótimo, imagine. Né? Ótimo. Nenhuma besteira, imagina. Super. É que eu vou falando o que é o meu dia a dia, né, Claro. Mari? Então acho que não tem segredo pra isso, né? Não, a gente vai contando como é.